Bem, irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês, que hoje o nosso Evangelho possa trazer uma reflexão sobre as pessoas abandonadas, seja crianças ou mesmo adultos. Aí, quando eu falo de adultos, eu estou me referindo principalmente aos idosos, que muitos são colocados em asilos e totalmente esquecidos pela família. Esse evangelho, ele se encontra no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Como é um evangelho curto, um tópico curto, eu vou fazer a leitura. É o tópico 18, os órfãos, que foi ditado pelo Espírito Familiar, Paris, 1860. Ele diz assim: Meus irmãos, amai os órfãos, se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Deus permite que haja órfãos para nos exortar a lhes servirmos de pais. Que divina caridade ajudar uma pobre criança abandonada, impedi-la de sofrer fome e frio, dirigir sua alma a fim de que não se perca no vício. Quem estende a mão à criança abandonada é agradável a Deus, porque compreende e pratica sua lei. Pensai também que frequentemente a criança que socorreis vos foi cara numa outra encarnação. E se pudesseis vos lembrar, não seria mais caridade, mas um dever. Assim, pois, meus amigos, todo ser sofredor é vosso irmão, e tem direito à vossa caridade, não essa caridade que fere o coração, não essa esmola que queima a mão, que a recebe, porque vossos óbolos frequentemente são bem amargos. Quantas vezes eles seriam recusados se em casa a doença e a privação não os esperassem? Dai delicadamente, acrescentai ao benefício o mais precioso de todos os benefícios. Uma palavra, uma carícia, um sorriso amigo. Evitai esse ar de proteção que fere de novo o coração que sangra. E pensai que fazendo bem, trabalhais para vós e para os vossos. Então aqui no capítulo 13, item 18, fica muito claro a questão que a palavra órfão, ele não está só ligado à questão da infância, né? Que a gente sempre imagina, é a criança que foi abandonada, que não tem pai, que não tem mãe. Mas aqui, o espírito familiar, ele vai muito além, ele também traz para a gente os próprios órfãos adultos, né? Principalmente os idosos que estão nos asilos esquecidos pelos seus familiares. E aí eu vou puxar para esse atual momento que a gente está passando, porque a gente percebe a quantidade de pessoas que estão nas ruas, né, por não ter onde ficar, abandonadas literalmente, perdidas, inclusive, né? Não no sentido de localização, mas no sentido de vida, porque não tiveram as mesmas oportunidades. E aí a gente já entra numa outra conversa, que é a questão das expiações, né? Que sabemos que aqui nós viemos para, de uma certa forma, para resgatar alguns débitos, algumas provas, né? Algumas situações que foi em outras vidas causadora da nossa vinda para o planeta Terra. E aí eu queria chamar a atenção para essas pessoas que estão realmente, né, precisando da nossa ajuda, não só da ajuda financeira, mas simplesmente da nossa caridade num sorriso. Porque o que é que eu percebo? Que algumas pessoas olham para essas pessoas e dizem assim, elas não estão passando por isso porque merecem, porque rouba, porque não quis nada, porque não estudou. E esquece que por trás dessas pessoas tem situações, e que essas pessoas têm familiares, e que por algum motivo não se permitiu ter uma vida melhor, né? E aí eu queria puxar aqui para o Evangelho, que ele fala o seguinte, né?
Que divina caridade ajudar uma pobre criança abandonada, impedi-la de sofrer fome e frio, dirigir sua alma a fim de que não se perca no vício. E aí eu fico pensando, esses adultos de hoje não são essas crianças que nós esquecemos, não são essas pessoas que a gente julgou, que a gente por muitas vezes olhamos e dizemos assim, não tem ver, não tem como salvar essa daí. Sabe a história do nasce torto, morre torto, né? Filho de peixinho, peixinho é. E aí a gente deixou esses órfãos crescerem. E hoje, alguns viraram o quê? Essas pessoas difíceis que roubam, que matam, que agridem outras pessoas, né? Porque a gente também tem casos de pessoas que foram abandonadas de amor, né? Porque o abandono não é só físico, o abandono também é do sentimento. E aí elas cresceram e viraram pessoas que hoje batem em mulheres, gostam de brigar, né? Então a gente precisa ter esse cuidado, a gente precisa visualizar esse coletivo. E aí eu me pergunto sempre, e sempre vem uma situação de que será que como sociedade nós não falhamos? Porque esses órfãos estão hoje nas ruas. E aí precisou vir uma pandemia para mostrar que nós, enquanto coletivo, estamos deixando a desejar. Por quê? Porque nós não conseguimos nem respeitar algumas dicas de saúde para a gente tentar evitar um contágio. Imagina ajudar esses meninos, né, que hoje são esses adultos que nos dão trabalho no sentido social. E precisamos ter esse cuidado, essa cautela e sempre refletir. Quando eu vou assim pela rua, né, visualizando, ainda mais agora que a gente meio que fica restrito a ficar indo em determinados locais, a gente vê a quantidade de gente. Por que não olhar para essas pessoas com um olhar piedoso? Não um olhar de pena. Pena é diferente de piedoso, tá? De piedade. Mas um olhar daqueles assim, força. Nós estamos juntos e vamos conseguir. Porque tem gente que olha com pena, né? E não faz nada. Do que adianta olhar com pena ou com piedade e não fazer nada? O que seria fazer alguma coisa? De repente, uma sopa, se você vai no supermercado tem uma sopa, se você vai na padaria compra um pacote de pão. São atos simples. E o que eu venho observando é que essas pessoas estão nas ruas e elas não estão pedindo dinheiro. Pelo menos as que me abordaram, elas sempre pediram. Você pode comprar pão para mim? Você pode comprar um pacote de fralda? Você pode comprar uma sopa? Mas em nenhum momento eles disseram assim, você tem um dinheiro que possa me dar? Então, tá vendo? Se a gente dá oportunidade, essas pessoas também não querem ser esse dinheiro, né? Pessoal, porque só quer dinheiro, porque vai pegar o dinheiro e vai se drogar. E aí eu vou para uma fala que eu já ouvi, que é muito interessante, que diz assim, faça a sua parte. O que a pessoa vai fazer com o que você deu, o que você ofertou, não é mais problema seu. E aí quando você dá julgando, a sua solidariedade não serviu de nada, porque você está fazendo justamente isso que diz aqui no Evangelho. É esmola que queima a mão que a recebe. Por quê? Porque você já dá julgando. Será que é interessante fazer isso? Então a gente tem que refletir que esses órfãos que o espírito familiar fala não é necessariamente os órfãos de pai e mãe só. São os órfãos da sociedade. Órfãos que nós somos responsáveis. E aí vem outra fala que é bem interessante, que ele diz assim: a criança que socorreis vos foi cara numa outra encarnação. Estamos tendo algumas lives, né? E foi interessante que uma dessas lives que eu vi falou do resgate coletivo.
Será esse o nosso resgate? De ajudar o próximo? Quando eu digo nós, sentido coletivo, tá, gente? Não é sentido eu, você, não, é sentido coletivo. Será que o Brasil, que hoje é epicentro da América do Sul, não está passando por isso? Por esse resgate necessário? Estamos tendo muitas ações solidárias, que é muito importante. É muito importante. O que é mais importante ainda é a gente não divulgar, disseminar a raiva, o ódio, né? Nesse momento de pandemia, nós também temos um problema social, político, econômico, que está deixando muita gente com medo, está deixando muita gente... eu preciso comprar, tenho que deixar tudo guardado dentro da minha casa, e seja o que Deus quiser, cada um por si. Não, não é cada um por si, né? Porque aí o sentido de coletivo vai para onde? Então nós precisamos ter muito respeito por esse momento, por essas pessoas que são frutos de uma situação criada por uma sociedade ainda com o pensamento de que se não deu para nada não presta, e não é bem assim. E aí o Evangelho, o Espírito amigo, o Espírito familiar, ele diz assim: acrescentai ao benefício o mais precioso de todos os benefícios, uma palavra, uma carícia, um sorriso amigo. Evitar esse ar de proteção que fere de novo o coração que sangra, e pensai que fazendo bem trabalhais para vós e para os vossos. Evitai esse ar de proteção que fere de novo o coração. Sabe qual é essa proteção? É justamente essa, de dar, de fazer e dizer assim: olha, eu fiz, agora dê valor. Você tem que dar valor ao que o povo está fazendo. Gente, já é difícil. O ser humano já sabe que ele não está bem, e se ele está sendo ajudado, ele precisa realmente dar valor. Mas se você tem uma pessoa que fica te dizendo que você tem que valorizar, o que é que vai acontecer? Você cria no ser humano que está recebendo, que você está ajudando, uma sensação de peso. Tipo, eu sou a escória da sociedade, eu não sirvo para nada. E aí, em vez de você estar motivando essas pessoas, você acaba desmotivando. Que tal mostrar que ela não é a escória da sociedade? Que tal mostrar que tudo bem, eu tô aqui, tô numa situação melhor, mas você também pode estar. Não nos cabe julgar, muito menos jogar para eles uma religião. Porque eu sou isso, aquilo, tal, você só vai ter isso se você for isso. Qual é o sentido que faz? Nós temos que abraçar essas pessoas e mostrar que nós estamos juntos. Talvez dizer que no mesmo barco seja algo errado, porque nós não estamos no mesmo barco. As chances deles, órfãos, se dar bem é bem menor do que a minha, que estou numa situação melhor. Então, precisamos refletir sobre esse evangelho, sobre esses órfãos, sobre essas crianças que cresceram sem pais, sem mães e sem sociedade. Crianças que foram deixadas de lado. E a gente esquece que criança cresce, que criança vira adulto. E aí esses adultos estão aí, nas prisões, estão nas casas de detenções, estão nos locais que recebem os jovens infratores. Claro que a gente não pode generalizar e dizer que todos estão lá, porque muitos venceram. Venceram por quê? Porque teve essa pessoa que socorreu, que às vezes socorre porque instintivamente ela fica com aquilo ali, não, mas eu preciso ajudar. E aí a doutrina tem uma explicação para isso, né? Que é o resgate de vidas anteriores. E eu fico assim, eu sou muito
sentimental, emocional nesse sentido, eu acho muito bacana as mulheres que não podem ter filhos e optam por adotar, né? Porque você tá pegando uma criança que você não sabe de quem foi o pai, quem foi a mãe. Dependendo do local que você adotar aquela criança, você não sabe se ela tem algum tipo de doença, porque para quem não sabe, ali naquele... Ai, meu Deus, ali no Irapuru, né? Que é o condomínio espiritual. Lá tem um orfanato. Assim que você entra, tem uma casinha e lá tem um orfanato. Lá nesse orfanato, a criança que é adotada e os pais não vão saber, elas podem ser soropositivo. E mesmo assim, um casal dá continuidade à adoção sem saber se a criança é ou não soropositivo, para mim, ele já é assim, desprovido de qualquer preconceito. Porque quem é que hoje, numa situação como essa, ainda quer adotar e se adotar, ainda vem uma criança com doença? Então, essas pessoas que não ligam para isso, se a criança é doente ou se tem uma deficiência, de onde veio, se o pai é bom, se o pai não foi, se a mãe é drogada, se a mãe não foi drogada, mas mesmo assim continuam a adoção, para mim, são pessoas que já estão assim no nível evolutivo lá em cima, né? Porque não é fácil. Nós que podemos ter filhos assim, né? Que não temos problema. Eu, por exemplo, eu tive minha filha, a única filha, e a minha preocupação durante toda a gestação é que ela não viesse com deficiência, que ela não tivesse síndrome, que ela não viesse faltando algum membro, porque eu estava pensando em quê? Na sociedade que discrimina, na dificuldade que ela ia ter, mas em nenhum momento, como espírita, porque na época que eu tive minha filha eu ainda não era espírita, mas hoje eu compreendo que o que eu pensei estava errado. Hoje, se eu tivesse um filho, o que eu menos pensaria era isso. Se hoje eu pudesse ter um filho, o que viesse na minha mente era que venha, porque é mais um irmão que precisa vir para cá para resgatar. E aí a gente fica passando por esse momento, julgando os que estão nas ruas, que passam fome, porque não tem trabalho, porque a escória da sociedade, são drogados, porque são bandidos, mas a gente esquece que são consequências de nós sociais, enquanto sociedade. Então, meus irmãos, que esse evangelho que está, mais uma vez, capítulo 13, os órfãos, espírito familiar, que ele possa ser benéfico para nós, para a gente visualizar o que nós podemos fazer para melhorar e não ver esse órfão, só esse órfão criança, mas ver o órfão adulto, né? E aí para eu finalizar esse vídeo, eu queria falar sobre o órfão idoso, que também para muitas famílias são as pessoas que dão trabalho, né? Mas quando elas eram produtivas, elas não eram assim tão trabalhosas, né? Será que é porque ela tinha algo a oferecer financeiramente? Será que esses idosos, né, essas pessoas que tanto fizeram pelo país, pela família, pelo planeta, não merecem mais respeito? Então, temos que pensar nisso. E o mais interessante é que quando a gente exclui um idoso, a gente esquece que nós também vamos ser idosos, se tivermos o merecimento de sermos idosos, né? Porque a velhice hoje é uma dádiva. Com tantas coisas que nós passamos, tantas doenças, nós temos aí uma pandemia acontecendo, e mostra que talvez nem possamos chegar a ser idosos. Então, por que não respeitá-los mais? Quando eu vejo um senhorzinho de 96, uma senhorinha de 100 anos,
eu me encanto, porque eu fico pensando, nossa, ele viveu quase um século, vivenciou fatos históricos, contribuiu socialmente. Às vezes, estão nesses asilos, você senta ali para conversar com um, você vê assim uma grandeza de informações, de experiências, que quando eu falo grandeza de informações, não no sentido intelectual, mas no sentido de vivência, de vida, né? Então a gente precisa ficar atentos. Então vamos lá, ficamos atentos às crianças, aos idosos. As crianças, porque vão se transformar em adultos, que se não forem bem acompanhadas, vão se transformar em pessoas problemáticas. E provavelmente essas pessoas problemáticas, elas vão envelhecer e vão estar nos asilos sozinhos, né? Então temos que ter respeito por todas as fases da vida, seja o órfão, seja a criança, seja o adulto, seja o idoso. Por quê? Para a gente ter uma sociedade melhor. E os órfãos, seja de pai e mãe, que possam ser recebidos e acompanhados por nós, coletivo, pelo governo, enquanto social e econômico, as políticas públicas, por nós, por sermos irmãos, que a gente possa realmente dar as mãos. E esse momento de pandemia é que a gente vê a necessidade de ajuda para todos, independente de quem seja. E é isso, meus irmãos. Espero que essa pequena explanação tenha deixado aí uma reflexão e que vocês possam, durante todos os dias, né, quando olhar alguém na rua, seja uma criança, um adulto ou um idoso, que a gente possa ter mais compaixão e olhar com mais respeito para essas pessoas e dizer que, de uma certa forma, eu tenho sim papel fundamental para esse momento difícil que essas pessoas estão passando, quando eu me nego a ajudar. Então, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos, que o amor do Pai seja sempre a companhia de vocês durante todo o dia e durante toda a vida. Muito obrigada pela atenção. Que assim seja.